É importante na nossa vida ter um pai espiritual. Às vezes você pode falar assim, ó, Jesus falou que ninguém pode ser chamado de pai a não ser o Pai Celestial. Isso, no lugar de Deus. Ninguém pode tomar o lugar de Deus, paternidade divina na sua vida. Todos nós precisamos de um pai espiritual. Você viu que Paulo tinha filhos espirituais. Ele tinha Timóteo, ele tinha Tito, que era um filho precioso que ele tinha, entre outros filhos que ele tinha no ministério. E essas últimas cartas que ele escreveu, ele mostra de verdade a paternidade que fluía no seu coração. Se você não tiver um pai espiritual, você não vai crescer. É provavelmente que você vai ter essa necessidade de ser ajudado por alguém. Desculpa se isso vai além do que você acredita e você se ofende com isso, mas na Bíblia, as pessoas que eu vi, que tiveram uma história muito linda, elas tiveram um encontro com uma pessoa que revelou Deus a ela, ministrou ela, ajudou ela. Nós estamos nos afastando do corpo de Cristo, querendo viver uma vida independente, querendo quase formar um outro corpo de Cristo. Isso é errado. O corpo de Cristo está aí com defeitos, com problema, com tudo, mas a gente deve se conectar com isso, com eles. E ter um pai espiritual é uma coisa muito importante. Eu vejo uma paternidade espiritual na vida de Elias e Eliseu, na vida de Samuel e Davi, Abraão, Isaac, Jacó. O próprio rabinos fala que Adão era chamado de filho de Deus. Você vê em Lucas, né? Fala, na genealogia fala aí Adão, filho de Deus. Então, Deus de verdade deseja te dar um pai espiritual. E esse pai espiritual, ele vai te dar relacionamentos, bons relacionamentos, vai te dar uma cobertura, vai te dar um destino. Eles não são perfeitos. E as partes de dificuldade da vida dele você vai aprender a cobrir, do mesmo jeito que os filhos de Noé cobriram o pai. Porque todos nós precisamos de ajuda, de alguma maneira, de alguma forma. Então você precisa ter um pai espiritual. Precisa, é necessário ter um pai espiritual. Você, quem sabe, se identifica com uma pessoa e fala, puxa, como eu gostaria de você me ajudar como um pai. Ele vai te ajudar a ser uma pessoa melhor, te conduzir a um novo tempo, conduzir a coisas novas. Eu sei que no mundo que nós estamos vivendo, a gente se decepcionou com muitas pessoas, mas é tempo de perdoar, é tempo de limpar o coração. Você sabe que Jesus não começou o ministério sem uma pessoa. Ele foi até João para abrir o céu para ele. João fez uma figura de paternidade, de alguém que prepara o caminho para Jesus. Você também vai perceber que o apóstolo Paulo, Barnabé, se tornou como um pai. A Bíblia fala em Atos, Barnabé e Paulo. Primeiro Barnabé. Barnabé se colocou como um pai espiritual do apóstolo Paulo e o guiou e o conduziu. Então, eu te digo, você precisa de um pai espiritual. É necessário. Você precisa de alguém que te conduza. Talvez seja um pai de gerações, alguém que você se identifique e fala, é isso que eu quero. E você vai ler, você vai ser ministrado por essa pessoa de alguma maneira. Você pode tanto gerar a sua unção individual, e eu respeito isso, como você pode de verdade ter uma pessoa que pode te guiar com paternidade. Não estou falando de algo emocional, de te chamar uma outra pessoa de pai por emoção. Não estou falando de ter o lugar de Deus, de idolatria, não, nada disso. De um relacionamento de alguém que te pule. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 27, o verso 17 e 18. Se você cuidar da figueira, você vai ter fruto. Assim é um homem que encontra alguém que o ajuda, alguém que o ministra, alguém que cuida dele. Provérbios 27, 18 fala sobre isso. Você precisa de uma figueira. E eu acho que a paternidade às vezes é isso. É uma paternidade que tenha raiz com Deus, uma paternidade que tenha fruto com Deus, uma paternidade que te dê sombra, que te dê uma cobertura, que te ajude e que dê sementes em você para você gerar o reino de Deus para outras pessoas.